Esse time de 19, Marco Braz, marcou uma geração. E a maior referência que eu tenho, meu filho tá com 13 anos, o Bernardo. Em 19, nós estamos 24, ele tinha 5 a menos, 7, 8 anos. Então, de 7, 8 anos, teu filho já foi 2 vezes campeão da Libertadores? Recopa, Copa do Brasil. Supercopa, já. Então, mas o que eu sei o que eu vi na escolinha dele, em Niterói, não tinha ninguém com camisa de time do Brasil. Era Manchester City, PSG, United. Tinha essas crianças, sempre que os pais lá tem um carvãozinho, arrumavam essas camisas. Deve ser na viagem de férias para Hampton. E ninguém tinha usado. Cara, em 2019, todo mundo começou a usar a camisa do Flamengo, mais especificamente do Gabigol. E os moleques que o pai era Vasco, que o pai era Fluminense, comemoravam gol na escolinha assim, ó. E os pais desesperados. Então, foi um movimento. Não foi uma coisa só futebol, campo e bola. A imprensa se apaixonou. Jorge Jesus virou mal da história. Né? O pessoal ficou louco. E eu queria saber um pouquinho desse processo da montagem e da vinda do Jorge Jesus pra cá, porque parece que o Atlético tinha feito proposta, a Vasco tinha feito proposta, mas o velho veio pra cá, Flamengo. Sim, não, mas a proposta mesmo, em que se pegou o avião e se foi lá com essa finalidade, foi o Flamengo que fez. Foi o Flamengo que fez. O Galo e o Vasco não chegaram a viajar. Eu acho que não. Eu acho que não. E o Atlético, de fato, eu acho que foi um pouquinho mais contundente do que o Vasco. O Vasco, eu não acredito que tenha tido nesse processo. O Atlético, sim, até porque ele passou uma semana aqui no Rio de Janeiro e foi ver um jogo do Atlético. Se não me engano, foi Atlético e Flamengo. Mas ele veio pelo Flamengo pro Rio de Janeiro? Não, por conta própria? Por conta própria. Foi por conta própria. E nós já tínhamos esboçado a ir para cima dele, não era o momento adequado. Foi indicação de alguém? Não. Ali foi o seguinte, ali se não me engano, foi o Baidec, se não me engano. Zagueiro? Que do Baidec, Grêmio, jogou no Grêmio. lá atrás. Ele tinha me alertado que o Jorge Jesus estaria voltando ou tinha acabado de voltar para Portugal. Ele tinha voltado da Arábia Saudita. Eu sou português. Eu tenho dupla nacionalidade há mais de 20 anos. Sempre acompanhei o futebol português, sempre acompanhei o futebol lá. E eu conheci o Jorge Jesus. Não conhecia pessoalmente, não tinha uma relação. Mas tinha amigos em comum, né? Tinha... Júlio César, a galera toda. Não, assim, tinha um amigo em comum, mas não era como a gente nunca tinha pensado lá para trás. Assim, então eu conhecia, e em determinado momento a gente chegou, eu falei com o Bruno Espino. O Bruno também gostava da ideia, e muito, de se trazer um técnico estrangeiro. E a gente foi lá para fora. Aí eu não me recordo se foi ali perto da contratação do Felipe Luiz, mas a gente foi encontrar 10 dias depois o Jorge em Portugal. O Bruno estava no Brasil, voltou para Portugal para a gente ter esse encontro. E quando eu falei com o Jorge Jesus, eu acho que foi amor à primeira vista. Ele sabes o que está a falar, perguntando se eu sabia o que eu estava falando. Sobre o quê? Sobre ele ir treinar um time brasileiro, não sei o quê. Enfim, a gente ficou conversando, as coisas foram acontecendo. E o Jorge acreditou no projeto, acreditou no Flamengo. Eu acho que viu o tamanho do Flamengo. Ele estava empolgado desde o início, quando você falou com ele? Ou teve que convencer a coisa da cultura, que você falou eu acho, do Rafa? Eu acho que sempre tem o quesito da cidade, do local. Eles não falam, mas tem uma análise em relação à segurança. Claro, óbvio. Óbvio. É que não se fala, porque aí fica mal com o cara da cidade, fica mal com... E é natural ter essa análise mesmo, porra. E é natural, mas eles não se falam. Lógico que tinha um questionamento em cima não da estrutura, que a estrutura é fácil você ver se tem ou não tem hoje em dia. Agora, as pessoas que estão lá são pessoas
que vão me ajudar nesse processo são pessoas sérias, são pessoas que entendem alguma coisa de futebol, são pessoas que eu vou me dar bem. Então, eu acho que isso aí foi se vencendo, foi se passando. O Jorge acreditou nesse projeto e foi lá, entendeu? Então, assim, qualquer outra coisa que se fale diferente disso aí é tudo conversa fiada, porque é o seguinte, eles não ficam, às vezes, um bobão ou outro, botando em questão o seguinte: quando foi os técnicos que deram errado, fui eu que trouxe. Mas no Jorge Jesus, foi 30 que trouxeram. Então, assim... Mas quem jantou com ele lá, que almoçou com ele lá... E pergunta pra ele. Um dia, eu acho que tem que perguntar pra ele. Ele já falou isso, mas uma hora, um pouco mais na frente, ele vai falar de novo. Se amarrou no corte, que eu sei, né? Então aproveita pra seguir aqui o nosso Mundo GV Superbet, porque a gente tá na corrida pra chegar a 200 mil inscritos. Então compartilha com geral, conta pra todo mundo, dá o like e segue a gente.